sejam todos bem-vindos a mais um podcast Tendências Inspiradoras, uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Meu nome é Fábio Jacilque e nós estamos aqui na sala dentro do ITP, na mesa do conhecimento. E à mesa nós temos a presença do diretor-presidente Paulo Doirado e o Bruno Vieira Umia, que é doutor em biotecnologia industrial e bolsista de transferência de tecnologia pela FAPTEC, e está trazendo aqui um assunto muito interessante, que é uma patente relacionada à cerveja funcional à base de batata doce. Você gosta de cerveja? Você gosta de batata doce? Juntaram e fizeram uma nova cerveja. Vamos falar sobre isso. E eu vou solicitar para que o diretor-presidente do ITP, Paulo Doirado, dê as boas-vindas ao nosso convidado. Então, Bruno, seja muito bem-vindo. É o doutor Bruno aqui presente, né, pesquisador, que tem toda uma carreira desenvolvida aqui com o Grupo Tiradentes e que traz uma pesquisa muito interessante, né, que gera muita curiosidade das pessoas, e eu mesmo tive a oportunidade de estar conversando com ele aí uns 15 minutos atrás, né, me inteirando bem sobre esse assunto, e realmente é um assunto que extrapola a questão meramente comercial ou meramente da ciência, porque entra em aspectos de natureza até, vamos dizer assim, do sabor, né, do gosto, de um lado mais subjetivo aí, que está muito vinculado às pessoas. Seja muito bem-vindo, doutor Bruno. Muito obrigado, professor Paulo. É uma honra, né, estar aqui, podendo trazer para vocês um pouco desse conhecimento que foi gerado, inclusive, na própria universidade, no próprio Instituto de Tecnologia. E para começar, doutor Bruno, conta um pouco da sua história aqui à mesa, da sua história acadêmica. Fique à vontade. Pronto, então eu sou formado em biomedicina, né, formado na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e já ouvia falar, né, desde lá de Salvador, que eu sou de Salvador, já ouvia falar bastante do Instituto de Tecnologia da Universidade de Tiradentes, né, e sempre tive um certo fascínio por Aracaju. E quando apareceu a possibilidade de inscrição do mestrado, né, eu meti as caras e, graças a Deus, deu tudo certo. Eu passei, fui aprovado, fiz o mestrado aqui pela instituição. Tive a oportunidade, inclusive, de participar do programa de internacionalização. Passei uma temporada em Detroit, nos Estados Unidos, desenvolvendo minha pesquisa. Quando voltei, ingressei no doutorado, né, uma certa mudança no ramo da minha pesquisa, né, mas que foi muito proveitoso, me abriu diversas portas, né. Pude fazer alguns cursos também relacionados à área na época do doutorado, né, e concluí minha vida acadêmica aqui. Passei um tempo, né, com outros projetos, mas aí agora retorno novamente à instituição. Perfeito. Paulo, eu vou fazer a primeira pergunta. Sim. Afinal, fala sobre essa patente super interessante. Então, a ideia surgiu, na época, justamente por uma necessidade que nós tínhamos de criar algum produto que pudesse chegar ao mercado, né. A gente queria algo que tivesse uma relevância científica, claro, que é o objetivo, mas que também tivesse um apelo mercadológico. Então, dentro das tendências que observávamos na época, víamos a crescente das cervejas artesanais, né. Isso foi mais ou menos em 2016, por aí, né. A gente estava ainda engatinhando nesse mercado aqui em Sergipe, mas ele já era muito forte em outros estados, né. Então a gente pensou: "Vamos ter um certo pioneirismo, vamos tentar trazer essa tendência aqui para o estado e sermos pioneiros", né. Ter aí uma primeira cerveja, digamos assim, né, com características regionais. A gente queria trazer características regionais para esse produto, e que tivesse aí uma boa aceitação do público, né. E aí surgiu a ideia da criação, né, dessa cerveja. Estudamos as bases de como ela seria feita, qual a melhor matéria-prima a utilizar, né, para poder ter uma característica regional, mas também que tivesse uma viabilidade técnica de execução, que a gente pudesse, né, aplicar.
Pensamos em algumas frutas, pensamos, né, em algumas especiarias, mas enxergamos na batata doce, né, uma possibilidade não somente de regionalismo e sabor, mas também de redução de custo. Hum, A batata doce, ela é relativamente um produto bastante acessível, né? Em comparação, por exemplo, com a cevada, que é a base da cerveja. Então, até que ponto a substituição da cevada pela batata doce, em determinadas proporções, poderia também reduzir o custo da produção sim. e trazer as características de sabor que nós gostaríamos para a cerveja, né? Então, fizemos todo esse estudo, fizemos todo esse levantamento, alguns testes também, né, com produções que a gente foi fazendo. E aí chegamos na formulação, que aí foi desenvolvida e que hoje ela é patenteada e concedida, né, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, Sergipe é um grande produtor de batata doce, né? Região de Moita Bonita, inclusive tem cooperativas, até com uma industrialização, vamos dizer assim, uma agroindustrialização avançada, né? A batata em pó e tal, e coisas assim que são geradas. E a escolha da batata doce, além dessa questão econômica, em termos de rendimento nessa produção, também é um aspecto interessante? Com certeza, né? A gente consegue aí com algumas, digamos assim, com alguns quilos de batata, a gente consegue um rendimento muito bom, tanto a nível de substituição quanto a nível, né, de rendimento. Então foi uma escolha muito acertada, Ah, né, legal. essa escolha pela batata, e a gente optou por uma variedade, né, que é a variedade Buregar, né, que ela, se vocês, acho que muita gente consome, né, ela é bem conhecida hoje em dia, que ela tem uma polpa alaranjada. Hum, E essa polpa alaranjada dela é devido ao elevado teor de beta-caroteno que essa variedade possui, e que foi um instrumento muito importante, né, para a construção da nossa cerveja funcional, né? Já que a gente utiliza esse nome funcional, ela precisa ter algum elemento, algum componente sim. que justifique esse nome. E aí a gente conseguiu um elevado teor de beta-caroteno, que foi, né, transferido da batata para a cerveja, né, e que aí a gente conseguiu essa característica peculiar, né, para a cerveja. Se essa cerveja ela tem um valor agregado, vamos dizer assim, de suplementação para a alimentação humana. Com certeza, Mas né? tem que ter alguns cuidados também, né? Com certeza, né? A gente sabe que a cerveja ela é uma bebida alcoólica, Isso. né, e que seu consumo exige moderação, né? Sempre. Não existe, a gente não pode assim, mas porque é funcional, então eu posso. Não. Né? Mas aí, como o professor Paulo falou, você tem um valor agregado, um valor nutricional agregado nessa cerveja, e existe a possibilidade da dealcoolização. Não é um Sim, processo, digamos assim, relativamente barato, mas, dadas as suas proporções e viabilidade, né, a depender do interesse da indústria, pode sim, ser feito, né? Então, a gente tem aí teores de vitamina A, né, que é a partir do beta-caroteno, você tem vitamina C, você tem vitamina E, potássio, né? Então, todas essas substâncias. antioxidantes também. E isso, a vitamina E e a vitamina A são excelentes antioxidantes. Inclusive, fizemos testes de oxidação, né, de o potencial antioxidante da cerveja, tivemos resultados bastante satisfatórios, Legal. né? A atividade imunológica também, ele consegue ah, melhorar essa atividade imunológica, né? Então, a gente tem um produto bem interessante aí nas mãos. E para as pessoas entenderem, assim, porque muitas pessoas estão assistindo, estão curiosas, inclusive estão assistindo até nos stories do Instagram do ITP e no feed. E aí a questão é a seguinte: é, existe um processo para fazer cerveja tradicional. Se você pudesse explicar rapidamente esse processo e depois como seria o de batata doce, só para as pessoas compararem e esses dois produtos. Pronto, perfeito. O processo de produção de cerveja, ele consiste basicamente em você criar como se fosse, entre aspas, lógico, um suco bastante doce,
né? Onde a partir desse suco você vai produzir o etanol, né? Que é através da fermentação. Então, basicamente, você tem matéria-prima, a cevada, lúpulo, que é o que traz o amargor da cerveja, né? A gente chama de flor de lúpulo, que é uma planta. O fermento, né? Que é a levedura que a gente utiliza, e água. Essa é a base de qualquer cerveja. Para ser considerada cerveja, precisa desses 4 ingredientes. Então, primeiramente, você vai quebrar os grãos de cevada para expor o açúcar, o amido, né? E através de um processo de aquecimento em água, esse amido vai sendo transformado em açúcares menores que servirão de base para as leveduras. E essas leveduras elas vão transformar esse açúcar em água, em álcool. Não somente em álcool, a gente tem vários outros subprodutos da fermentação que vão compor o sabor final da cerveja, juntamente com o lúpulo. Onde é que a batata doce entra? A batata doce ela entra justamente nessa primeira etapa. Ela vai juntamente com a cevada, porque a gente utiliza a batata doce como fonte de carboidrato, como fonte do amido, e juntamente com os grãos de cevada, esse carboidrato da batata doce vai sendo transformado. Lógico que não somente o carboidrato vai estar presente na batata doce. As vitaminas, nesse processo, né, de aquecimento, as vitaminas, os minerais, todos eles vão sendo ali misturados naquele grande suco e que posteriormente vai ser, digamos assim, refinado pelas leveduras no processo final. Então, a batata doce ela entra em substituição parcial aos grãos de cevada. E vem um grande desafio, né, Paulo? Porque não basta só você ter uma visão química, vamos dizer assim, de Sim. elaborar. Tem que ter a gustação. Tem que A ser apreciação, gostosa. tem que ter sabor, tem que ter leveza também, né? Assim, né? Então, existe, me parece que na cerveja, algo também parecido com o vinho, né? Porque existem, vamos dizer assim, apreciadores, E né, que são sommelier, né? dedicados a determinada linha de produção de cerveja, ou determinado tipo, ou até nacionalidade, né? Cerveja alemã, cerveja italiana e tal. Então, eu acho que é uma coisa assim que até faz parte de uma possibilidade turística, por exemplo, né, de você ter a atração para, vamos até aquela cidade ou aquele restaurante específico e tal, porque ali tem uma cerveja diferenciada. Eu acho que tem um apelo que vai muito além desse aspecto comercial, do aspecto científico em si, né? Mas ganha uma conotação de interesse social, até de, vamos dizer assim, afiliação, né, de grupos em Sim. torno daquele tema, daquele Identidade. assunto, formação de identidade. Então, eu acho que é um assunto para muitos podcasts aí. Eu acho. Com certeza. Mas, doutor Bruno, durante o processo de testes e produção inicial e tal, como é que funcionava isso dentro de um doutoramento? Então, muitos testes que a gente às vezes fazia com fármacos, com outros produtos, Sim. a gente transferiu para a cerveja, como por exemplo o teste de potencial antioxidante. Ah, A gente conseguiu também verificar isso na cerveja. Fizemos os testes de degustação também, a análise sensorial, e tivemos uma aceitação espetacular, sim. né? Fizemos testes sem rótulo, né, claro, comparando com cervejas tradicionais, Já de mercado. as de mercado, né, com cervejas artesanais também, né, mais populares, e tivemos aí um resultado muito, muito próximo mesmo, né, das grandes cervejas artesanais que a gente tem hoje disponíveis no mercado, né? Ela não deixou nada a desejar. E como o professor Paulo falou, né, muitos processos que a gente atribui ao vinho, principalmente de harmonização Sim. de pratos e tudo mais, a gente tem hoje pessoas estudiosas que transferem isso para a cerveja. Temos harmonização de pratos hoje com cervejas artesanais, com Claro, cervejas legal. especiais, né? Hoje ela
está no mercado? Se não, despertou interesse de alguma empresa que gostou da ideia, né? E produz isso hoje, né? Então, a gente teve um problema na época que foi a pandemia, Sim, né? Que é essa cerveja, a gente terminou o seu processo de produção juntamente com a defesa, né, do meu doutorado em final de 2019. E aí, 2020 veio a pandemia, né? Acabou também que alguns problemas, inclusive de saúde, né, de alguns participantes da patente, né, da nossa cerveja. E aí foram muitas intercorrências sim, durante esse processo. E aí retomamos agora, né, com, ah, com esse, né, esse interesse aí da gente desenvolver, estimulado principalmente pela concessão da patente pelo INPI, sim. né? Então agora ela é concedida mesmo, ela não está somente depositada. E aí agora a gente está buscando novos mercados, né? Já tivemos em contato com algumas cervejarias locais, com interesse de produzir, né? Mas vamos também buscar mercados maiores também, né? Porque a gente enxerga realmente um potencial nela, né? Agora, doutor Bruno, eu pergunto, uma pergunta de natureza pessoal, né? Mas ao mesmo tempo, certamente muitos dos que estão nos assistindo têm essa curiosidade. Se eu quiser produzir cerveja em casa a partir desse método, é possível e qual seria o investimento para uma pequena produção? Olha, é possível, né? Tanto que a gente criou na época uma micro cervejaria aqui no ITP, Ah, sim. né? A gente criou uma micro Para cervejaria estudos, viu, pessoal? para Para estudos. estudos. Exatamente, exclusivamente para essa produção, né? Então, Certo. mas sim, você consegue, existem pessoas, né, em quintais que produzem cerveja, né? Você precisa de alguma, digamos assim, alguns jogos de panelas, Sim. um fermentador, né? E tudo isso está disponível em lojas especializadas do Sim. ramo. E você consegue, com um investimento relativamente baixo, fazer a sua própria cerveja. Com R$ 2.000 eu faço uma cervejinha em casa? Faz, Faz, né? faz. Dá para comprar essas panelinhas aí, esse Dá para negócio todo e comprar, tal. fazer as Isso é bom. adaptações, tudo direitinho, faz tranquilamente. Eu já imagino a resposta, mas eu gosto de. Eu vou perguntar para. Faz mesmo diferença, às vezes, um pouquinho a mais do lúpulo, não sei o quê. Faz realmente o resultado altera significativamente. Sim, a, eu brinco que a receita da cerveja, apesar dela ser bem dinâmica, ela é muito próxima à de uma sobremesa, de um doce. Ela precisa ser muito precisa, né? Ela tem que ser muito precisa. Você e talvez isso seja, digamos assim, o que gera esse fascínio pela cerveja artesanal, essa capacidade que você tem de mexer na receita e criar a cerveja como você queira. Eu quero ela um pouco mais ácida. Eu vou utilizar um lúpulo que tenha uma característica mais ácida. Eu quero uma cerveja mais amarga, como tem as IPAs, né, que são hoje em dia são as mais amargas, né? As Indian Pale Ales. Você pode utilizar ou uma quantidade maior de lúpulo ou um lúpulo que tenha uma característica de amargor maior. Lúpulos cítricos, florais, frutados. Você tem aí inúmeras possibilidades de sabores que você pode dar para sua cerveja. Também o próprio malte. Você pode usar um malte mais torrado. Às vezes a gente pensa, uma cerveja de café, como a gente já ouviu. Mas na verdade não é que você usou café. Mas o malte utilizado, sendo mais torrado, ele traz essa característica um pouco mais defumada, essa característica um pouco mais amarga do café. Então você pode brincar muito ali com a sua receita. Quer dizer, é um blend, né? Um blend. E a safra de batata doce altera a cerveja, Altera assim como também. a safra de uva, né? Para o Sim, vinho, altera também. altera, né? Altera tanto pela quantidade de carboidrato presente, né, na Interessante. batata doce, a depender do tipo de terra que ela foi plantada, você vai Ah, ter uma quantidade de minerais diferentes, entendi. né?
Então, existe todo. Eu vou aproveitar, porque você deve ter feito uma pesquisa Profunda, né? profunda, vamos dizer assim, a respeito Um de pouquinho. cerveja, né? E assim, eu já ouvi falar que o brasileiro gosta de uma cerveja mais pilsen, né? É mais gelada e tal. E, por exemplo, na Europa são cervejas mais encorpadas, mais amargas, não é isso? Essa cerveja que você está produzindo, ela é pilsen? Ela tem quais as características dela? Perfeito. Eu quis utilizar um tipo de cerveja que, digamos assim, fosse mais em cima do muro, né? Porque, por exemplo, a Pilsen, né, que a gente chama, lógico, ela é uma cerveja mais leve, ela é uma cerveja mais fácil, só que ela é muitas vezes comparada às cervejas industriais de mercado, as famosas cervejinhas. Essas cervejas, elas normalmente não têm uma aceitação muito boa para o público da cerveja artesanal, né? Ela é considerada inferior, não a Pilsen, essas cervejinhas. Mas, ao mesmo tempo, as cervejas mais fortes, como as IPAs, elas têm uma característica de amargor muito intensa, o que pode, né, pode não, o que mascara qualquer outro adjunto que a gente possa utilizar. Como no caso eu utilizei a batata doce, Entendi. apesar de não ter sabor intenso de batata doce, mesmo porque o que a gente aproveita dele é o carboidrato, mas no residual você consegue sentir. O residual é aquele sabor que fica no final, quando você degusta a cerveja, mas aí você fica com aquele saborzinho na boca. Então aí você consegue pegar bem a batata doce, né? Então, essas alterações, né, tipo, elas realmente são muito significativas. Qual é a cor dela, da cerveja? Sim, faltou só eu dizer Sim. qual era o tipo, né? Sim. Eu optei por fazer uma Belgian Pale Ale, né? É uma cerveja relativamente encorpada, mas ela tem um amargor moderado, né? Ela tem uma característica muito boa de sabor para quem não é tão do lado das IPAs, que é um público relativamente restrito, mas também não fica com aquela característica mais leve, né? Sim. Ela tem um meio termo. A cor da cerveja, ela foi produzida para ser um pouco mais do amarelo clássico. Só que com a presença da polpa alaranjada, a gente conseguiu aí um tom muito bonito até. É um pouco parecendo um dourado mais pro alaranjado, né? Interessante. Então ela tem essa característica visual muito forte, né? Porque você enxerga ela, você já percebe que ela tem um diferencial, né? Ela já tem algum diferencial ali. Você tem fotos? Só para. Porque depois fornece pra gente. O pessoal tá vendo aí fotos da Tenho sim, cerveja? tenho sim. Na época É. eu produzi, né, algumas garrafas e até um rótulo na época que eu criei, né, baseado no nome da cidade, né, de que meu avô nasceu. Mas eu tenho algumas fotos dela Qual é sim. a cidade? Pontevedra é uma cidade lá na região da Galícia, na Espanha. E o interessante é que eu não sabia disso, eu descobri na época da produção da cerveja, que existe um ditado popular lá na cidade, por sermos um povo muito hospitaleiro, né, disse que Pontevedra dar de beber a quem passa. Olha, Não diz o quê, mas diz que dá de beber a quem passa. aproveita, pega A as gente já carona nessa. aproveita essa carona. Agora, se alguém tiver interesse em produzir essa cerveja ou até industrializar, o que é que faz? Vem aqui no ITP para conversar? É uma ideia muito interessante. A gente está Né? aberto, né? A gente tem interesse, sim, né, que essa cerveja chegue ao E mercado, está né? Estamos disponível disponíveis, sim. exatamente para essa escala, né? Exato. Entrar em produção e gerar Perfeito. um produto diferenciado. Ela é uma cerveja protegida, né? Então Sim, a gente tem a proteção dela, né? Então não há o perigo da receita ser copiada. Então sim, seria realmente algo exclusivo,
Sim, para quem tivesse interesse aí em perfeito. produzir. E Sergipe hoje tem boas cervejas artesanais, né? A gente tem algumas até já meio clássicas e tal, aí Sim. já bem reconhecidas. E eu acho que é uma oportunidade, né, de ter um produto que foi, assim, severamente avaliado e desenvolvido, né, com todos os critérios de segurança, inclusive de segurança alimentar, e, ao mesmo tempo, com teores de nutrientes bastante elevados, mas não deixa de ser cerveja, não deixa de ter álcool, se beber não dirija, né? Tem todas essas condições Exatamente. aí que eu acho que são importantes, né? E a gente saber separar o que é o lazer, o que é o prazer, né, de beber uma cerveja deliciosa, ainda mais conhecendo ela de origem e todo o seu processo de produção, mas não deixa de ser uma bebida alcoólica. E nós aqui no ITP estamos de portas abertas, né, ofertando essa possibilidade de parceria, de trocar ideias, de fazer encomendas tecnológicas, tudo isso pode ser desenvolvidos aqui, e nossos pesquisadores são muito bem dispostos e muito antenados com as questões também de natureza comercial, industrial, com o mundo empresarial. Esse é o papel do ITP. Nós temos que fazer a ponte entre a pesquisa acadêmica, a pesquisa de base, que nós valorizamos muito, mas também a gente precisa estar falando a linguagem empresarial, a linguagem do setor produtivo, e fazendo essa ponte da universidade com o setor produtivo e vice-versa, que os empresários cheguem até aqui, porque com certeza terá a possibilidade de diferenciar a sua linha de produção, de serviços, seus processos. Tudo isso a gente está disponível aqui para poder colaborar. Muito obrigado. Nós já estamos já no final do nosso podcast. E obrigado pelas palavras, Paulo. Quais as considerações finais, Bruno, a respeito, para fechar a mesa? Bom, então, primeiramente, agradecer a oportunidade, né, de trazer essa experiência, né, de vida, digamos assim, tanto acadêmica quanto pessoal, né? É uma oportunidade de difundir tanto a ciência quanto um costume, para mostrar justamente à sociedade que a gente pode aliar, né, a ciência com algo cotidiano, com algo que a gente realiza todos os dias, fazer essa união, né? Então, eu acho que a cerveja ela tem esse valor É de verdade. agregar, de reunir, de juntar, né? E nada mais diferente do que a gente está fazendo, né? A gente está juntando aí a ciência com o prazer, como o professor Paulo falou. E é uma coisa bem brasileira, né? A É bem cerveja é o brasileiro. hábito, né, de tomar uma geladinha e tal. Com certeza. E uma curiosidade, e se faz chopp também a partir dessa cerveja? Faz chopp também. Ela é pasteurizada se for entrar em linha de produção? Ela pode ser pasteurizada. Pode ser, Pode né? ser E aí pasteurizada. aumenta. Normalmente a cerveja artesanal ela não é pasteurizada, Sim, porque disse que é uma cerveja viva. Né? certo. Muitas vezes quando você pega a garrafa Entendi. da cerveja, você ainda tem até aquele residual da levedura. Certo. Né? Então normalmente ela não é pasteurizada, mas pode sim também ser pasteurizada. TP é cultura, hein? Com Não é? certeza. Bem interessante mesmo. Muito obrigado, Paulo, pela presença, viu? Obrigado a todos. Muito Obrigado. obrigado, muito obrigado. E este podcast é uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Se beber, não dirige, beba com moderação. Compartilhe esse podcast.